Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Clícia Oliveira e vim falar sobre o meu diário de obra parte 2, né? Fiquei devendo esse vídeo para vocês, então vim falar um pouquinho de como funcionou toda a parte da planta, depois das alterações que a gente teve na casa, depois de toda aquela introdução que eu fiz para vocês no vídeo anterior. Se você perdeu o vídeo anterior, corre lá e assiste, porque eu falo como que foi o início de tudo, né? E como Deus abençoou as portas depois que a gente deu os primeiros passos, né? Porque primeiro depende da gente. Então, mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho, com a minha cola, para não perder nada, porque eu quero contar tudo para vocês do que aconteceu. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que a gente desenhou a planta e por que a gente desenhou a planta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no computador como que foi feita toda a planta, por que a gente fez a posição de cômodos dessa forma, o que a gente pensou com relação a essa planta. Porque, gente, você pode olhar a planta de todo mundo, tá? E você pode se basear e se nortear por plantas de todo mundo. Só que tem uma grande X da questão. A sua casa, ela precisa ser bonita? Precisa. Mas ela, além disso, ela precisa ser funcional para você. Cada pessoa vai ter um estilo diferente de vida, vai gostar mais de ficar em um determinado ambiente, vai gostar de receber muita visita, pouca visita. Cada pessoa vai ter um estilo completamente diferente, tá? Então, você vai ter que fazer a sua planta pensando em quem você é. No caso, a Clícia pensou em como ela era, o Rogério pensou em como ele era, a gente pensou na quantidade de filhos, a gente pensou como seria o nosso trabalho. Na época nem tinha home office, né, gente? A gente fez até umas adaptações aqui, mas na época não tinha isso. Mas a gente pensou em várias coisas na época, com o conhecimento que a gente tinha, que era zero. Era nenhum, não tinha nenhuma consultoria, não tinha nenhum arquiteto para dar o pitaco. Igual eu falei pra vocês, eu mandei a planta lá pra pessoa, desenhada, ela simplesmente pegou e passou isso pro programa, imprimiu e mandou pra gente. Então eu vim falar um pouco sobre essa planta pra vocês. E, né, eu tô gravando hoje aqui do corredor, do hall da minha casa. A parte de trás ainda não tá terminada, então vocês abstraem o que tá ali atrás. Mas esse corredor, gente, olha isso, meus nichos. Gente, eu vou contar pra vocês ao longo dos vídeos a loucura que eu fiz com esses nichos. Né, isso tem meu sangue, tá, gente? Meu suor, que eu que quebrei esse aqui todinho. Porque eu queria muito ter um nicho aqui. Quando a gente olhou esse corredor, os anos foram passando, foi vindo bastante modernização, eu fui entendendo mais de algumas coisas. E quando eu vou falando essas coisas aqui pra vocês sabem então que eu falei que meu pai era mestre de obra, era pedreiro. Então ele me levava pra obra quando eu era criança. Então, eu sei muita coisa de obra por conta disso. Então, por isso que eu tinha uma noção muito grande, mas não tinha suficiente, como de um arquiteto, por exemplo. Mas aos poucos você vai pesquisando, você vai estudando, vai vendo vídeo, vai vendo Pinterest, aí, né, vai virando uma loucura. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou a minha planta e na sequência eu vou mostrar pra vocês quais as alterações que a gente fez nessa planta. Se liga aí. Então, pessoal, essa é a nossa planta, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a porta de entrada. A gente fez ela com uma inclinação, tá vendo? Pra que a gente pudesse deixar essa porta de entrada lateralizada pra dar um efeito mais bonito na entrada, tá vendo? Então, na hora que você entra aqui, logo você dá de cara aqui com a cozinha, com uma ilha e com a sala de TV, né? Tem uma escada. Percebam que essa sala de TV, ela é rebaixada, tá? Eu tinha visto esse layout e achei muito bonito. Ela é 50 centímetros rebaixado, né, pra dentro aí do chão. Então, aqui a gente tem a nossa sala de jantar, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês as alterações que nós fizemos. Então, aqui na sequência, nós temos a área de serviço. Nós fizemos uma área de serviço menor, tá? Realmente só pra utilização da lavanderia mesmo, com a saída aqui pra fora, pra onde a gente pudesse estender roupas, enfim, pra ficar funcional pra gente. Entrando aqui, a gente fez um quartinho, olha. Vocês estão vendo? Aqui tem um quartinho, onde hoje vai ser o quartinho de home office do Rogério. Mas antes a gente tinha feito um quartinho, onde a gente pudesse colocar uma TV, enfim, um videogame. E ficou, né, com esse formato do home office agora, a gente vai está trabalhando em casa. Então, ficou esse espacinho pra ele. Essa área de circulação aqui é um corredor. Ele ficou com aproximadamente 1,20 m de largura, tá? Tá aqui 1,23 m, mas eu acho que ele acabou ficando 1,20 m de largura. Então, vindo pra cá, a gente tem os dois quartos, olha. A gente tem aqui esse quarto, que é o da Camille, e esse quarto, que é o do Miguel. Então, a gente fez dessa forma, vocês estão vendo que a porta também tem aquele charmezinho, ó,
lateralizada. Olha que bacana isso aqui. Ela é lateralizada. E, o que eu posso dizer? E o layout dos dois ficaram iguais. Então, aqui no final, você tem o banheiro social, né? A gente fez ele aqui pra trás, ó, com uns 20 centímetros pra fora aqui, dessa área que tinha sobrado atrás pra gente. E virando aqui a nossa suíte. A nossa suíte, ela dá acesso tanto à parte de trás aqui, ó, que a gente quer fazer um pergolado futuramente, e tem acesso aqui ao nosso banheiro. Então, teve algumas alterações do banheiro, depois eu vou mostrar pra vocês, mas como é que ficou o nosso banheiro? Desse lado aqui é o nosso closet, né? A gente vai fazer um closet em L aqui. No centro, ficou-se uma ilha, e aqui no finalzinho ficou a banheira. E aqui a gente também fez os chuveiros com 2 chuveiros, tá vendo? A gente tem os 2 chuveirinhos aqui. E a gente deixou essa pia aqui no centro, tá? Pra fazer 2 cubas ou fazer uma cuba comprida, né? Com 2 torneiras. E aqui, quando a gente sai aqui do quarto, nessa porta que eu mostrei pra vocês, que ela ficou com 2 por 2, a gente quer fazer esse pergoladozinho aqui no futuro, né? E a gente ficou com uma área aqui pra trás de 2 metros, tá? Então, toda essa área aqui ficou aproximadamente aí 2 metros de profundidade, né? Com mais ou menos aí uns 10 metros de largura. E nas laterais, vocês podem ver que tem um corredor, né? De fora a fora de toda a casa aqui, segue o corredor até lá na frente. Mais pra frente, a gente quer fazer aqui na frente uma varanda, né? Então, essa parte aqui da frente vai ser uma varanda. Mas depois eu mostro pra vocês ali quais foram as alterações que teve, tá bom? É isso, pessoal. Agora que vocês já viram aí tudo que a gente bagunçou, né, e aprontou ao longo do caminho, vou contar pra vocês essa primeira parte, como que ela ficou. O nosso dinheiro, como eu falei pra vocês que era pouco, a gente conseguiu chegar até as paredes erguidas. Então, assim, a gente fez o muro, fez o portão, fez as paredes e ponto. A gente não fez mais nada, o dinheiro acabou e a casa, né, ficou no piso na terra, não tinha encanamento, não tinha o esgoto, não tinha luz de água, continuava sem nada. E ficou nesse ponto. Gente, e ficou nesse ponto aí um ano e meio, porque a gente não tinha mais dinheiro. Eu não sei qual é a sua realidade, tá? Mas a nossa era, não tínhamos dinheiro. E aí, o que que aconteceu? Passou mais ou menos um ano, eu tava no emprego, aí eu saí desse emprego e peguei toda a minha rescisão, toda ali suada, com férias, com tudo, e consegui fazer a laje da casa. Vocês não sabem a satisfação que é você... Eu acho que naquela época a laje ficou... Gente, eu acho que ficou naquela época uns 5 mil a laje da casa. Inclusive, como eu não tinha todo dia da laje da casa, tem uma parte ali atrás que eu resolvi não fazer um pedacinho com laje. E eu vou mostrar aqui pra vocês esse pedacinho que eu não coloquei a laje porque eu economizava. Gente, era um pedacinho, acho que foi 3 metros, mas que ficava como um beiral. E esse beiral, a chuva agora bate e molha a parede, mofa a parede todinha. E é uma parede de um quarto. E eu me arrependi muito de não ter feito. Gente, assim, não é me arrepender, mas eu não tinha realmente como fazer. E ficou esse beiral. Mas hoje a gente teve que impermeabilizar bem a parede por dentro, impermeabilizar por fora. Ainda vamos pintar por fora, porque ainda corre risco. A gente não pegou a chuva agora depois da pintura ainda. Não corre risco ainda de ter uma infiltração. Mas a gente não teve como. Enfim. Gente, foi uma satisfação tão grande chegar aqui e ver aquele tanto de pau, sabe, armado aqui dentro. E a chuva, tava chovendo, eu lembro disso, e ficava batendo no isopor. E todas as vezes que eu venci uma etapa dessa casa, pra mim era uma vitória muito grande. Então, ver a laje naquele dia foi uma emoção muito grande pra mim. Eu não tinha colocado ainda o isopor, não tinha enchido ainda a laje. E aí eu vi a minha casa com laje. E assim, isso foi incrível. Vou mostrar pra vocês também o videozinho da gente entrando dentro de casa e vendo a laje da nossa casa. Mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui quais são os próximos passos. Aí, beleza. Beleza. Então, o que que a gente fez? Passou-se mais um tempo, a gente não teve como fazer mais nada na casa. E a casa ficou parada em mais um ano, né? Pra quem sabe da minha história, a gente começou a casa em 2014 e nós já estamos em 2022.
E agora é que acabamos de pintar a casa. Então, vocês veem aí que foram 8 anos, e foi em setembro, nós estamos em outubro agora, então foram 8 anos na construção desse sonho. Por isso que eu falo pra vocês, nunca desistam dos sonhos de vocês. E aí, gente, a gente veio colocar o esgoto, eu esperei mais um ano e pouco, e aí peguei o 13º e comprei os canos da casa todo pra poder a gente fazer a parte de esgoto e a parte da hidráulica. E eu lembro que eu não tinha quem fazia e as pessoas cobravam muito caro, e eu sei que eu arrumei uma pessoa para fazer o esgoto. E no final a gente ainda teve uma outra questão. A gente teve que fazer uma alteração na questão das caixas de inspeção ao redor da casa. Porque né, quem trabalha com obra, arquiteto, enfim, né, pedreiro, vocês sabem aí que eu tô falando, em volta da casa, a casa não é encostada na parede, né, por conta das regras que a gente precisa para poder depois tirar a documentação da casa, então a casa, né, não pode ser encostada na parede, então passa-se por fora aqui o esgoto. Então tinha as caixas de inspeção que ia para o lado de lá e as caixas de inspeção que iam para o lado de cá. No final, a fossa ia ser deste lado. Gente, olha isso, a fossa ia ser desse lado. Olha tudo que a gente tem que pensar e como fazer, quais são as regras, as ordens, enfim, tinha que ser do lado direito. Então a gente fez as caixas de inspeção e instalou tudo para poder ser do lado direito. E não podia ser fora, né? Porque pelas regras do próprio contrato, né? Da construtora, tinha que ser a fossa dentro de casa. Dentro do terreno, quer dizer. E aí, a gente fez essa fossa e a gente esqueceu de uma coisa. A gente quer ter piscina um dia aqui em casa. Nós ainda não temos, mas em nome de Jesus teremos. Então daqui a alguns anos irei testemunhar a minha piscina. Por enquanto a gente só vai brincar ali. Enfim. E aí o que a gente fez? A gente falou, nossa, a fossa tá do lado que vai ser a piscina. E agora? E agora que a gente teve que reposicionar os canos jogando para outra caixa de inspeção. Ainda bem que teve como fazer queda e a gente conseguiu jogar isso ali para dentro da fossa, entrando pela entrada dos carros, né? E foi bem bacana porque o nosso pedreiro, ele é excepcional e eu vou contar para vocês depois o tanto que ele esperou para poder vir, né? Vir trabalhar com a gente, é o Sandro. E o que ele fez? Cara, ele fez um reforço na nossa fossa antes de... Veio com aquela tampa, e aquela tampa não é boa, né? Aquela tampa que já vem de concreto. Então, o que ele fez? Ela já estava quebrando também. Ele fez um reforço de concreto com ferro na base ali, das duas bocas, tanto da fossa quanto do sumidouro. Fez todo esse reforço lá, concretou para depois vir com o piso por cima. Então, o que a gente fez? Deixou só uma boquinha. Eu vou mostrar depois ali para vocês. Deixar isso aqui, não posso esquecer. A gente deixou somente uma boquinha ali com uma tampinha. E aí a gente sela, você nem sabe que tem fossa ali embaixo. Se precisar um dia esvaziar, é só desparafusar a tampinha, ela é de alumínio que a gente comprou. E aí ficou tudo tranquilo. Então, essa foi uma das alterações que a gente teve que fazer. Eu falei que a caixa de esgoto, ó, ela passava aqui e ela deveria ter a fossa lá no finalzinho. Mas por conta do local da piscina que a gente vai fazer, a gente teve que fazer uma curva. Então, não existia essa caixa aqui, ó. Existia só essa, tá? E ela descia direto, então a gente teve que colocar essa caixa de inspeção aqui, para que a água que viesse desse lado do corredor, vocês podem ver, ó, que ele vem as caixas de inspeção do outro lado, né? Então, para que a gente pudesse trazer a fossa para cá, a gente teve que trazer daquela, jogar para essa, para descer com ela, para cair para a fossa e para o sumidor. Aí, lembra que eu falei para vocês, ó, a gente colocou essa tampinha, olha, ela tem um parafusozinho. E, né, o suspiro sai aqui ainda, vou arrumar essa parte ainda, para que a gente possa transitar aqui sem nenhum tipo de problema. Então, se um dia a fossa encher, o caminhão encosta aqui e a gente trabalha com essa questão aqui. Assim, a gente liberou aquela parte ali onde vai ser feita a piscina e não vai ter nenhum tipo de problema. E ficou a fossa dentro, né, do lote, conforme esperado ali pela construtora. No banheiro, a gente também fez uma pequena alteraçãozinha ali de canos, que ficou na posição que na hora que a gente viu box com isso, com aquilo, por isso que eu falo pra vocês a importância de você ter um arquiteto que tenha visão e estruturação pra fazer a sua casa, porque você não vai precisar refazer muita coisa que a gente fez aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Aí, gente, eu vou contar algo pra vocês. Eu sei que o vídeo tá ficando grande, mas vocês colocam na velocidade 2 aí e vai embora. A minha casa ficou... Eu acho que mais ou menos uns 3 anos parada, assim, muito tempo. E eu fiquei muito triste porque eu não tinha como investir, eu não tinha mais dinheiro, né? Você recebendo aí um salário, como é que você investe, né? E pagando aluguel, fazendo as coisas. E aí a casa tava um tempão parada. E eu tava em casa, era numa quarta-feira.
E era um feriado, então a gente não tava trabalhando nesse dia. Aí eu peguei e o Espírito Santo falou comigo, vai no lote. E a gente sempre ia no lote nos domingos. Então domingo a gente sempre ia lá dar uma olhada pra ver como é que tava as coisas, mesmo não estando em obra construindo, né? Pra ver se aqui não mexeu, ninguém, né, enfim, apedrejou, fez, porque o pessoal, gente, as pessoas não têm coração. Mas enfim, e Deus falou comigo, eram umas 9 horas da manhã, vai no lote. E eu falei, meu Deus, mas pra que eu vou no lote? A gente já foi no lote domingo. Gente, quando foi mais ou menos meio-dia, o Espírito Santo falou de novo, vai no lote. E eu falei, nossa, que coisa, de novo na minha cabeça pra ir no lote. Quando foi 3 horas da tarde, vai no lote. Eu olhei pro Rogério e falei assim, amor, vamos no lote, porque Deus tá mandando a gente lá no lote, agora. E aí ele falou, vamos, mas vai chover. Eu falei, beleza, mas vamos mesmo assim. Quando a gente chegou aqui, lembra que eu falei pra vocês que tava com a laje, né? A gente tinha colocado a laje, tinha enchido a laje, mas tava na terra, né? E aí, na hora que eu entrei na casa, armou uma chuva e o Rogério falou assim, amor, vai logo, porque vai cair uma chuva e a gente vai ficar preso aqui. E aí, gente, o Espírito Santo falou assim pra mim, eu não sei se você acredita em Deus, em que você acredita, mas eu acredito no Espírito Santo e ele fala comigo assim. E ele falou assim pra mim, Clícia, eu trouxe você aqui pra falar com você e quando eu terminar de falar, eu faço a chuva parar. Eu olhei pro Rogério e falei pra ele botou um olho desse tamanho. Eu falei, ó, Deus falou que me trouxe aqui pra falar comigo e quando ele terminar de falar, a chuva vai parar. E aí ele olhou assim pra mim e beleza. Gente, quando a gente entrou dentro da casa, caiu a chuva. Chovendo, chovendo, chovendo. Quando eu comecei a andar pela casa, Deus falava pra mim assim, filha, volte a sonhar com cada detalhe da construção da sua casa. Volte a sonhar com o seu planejado, volte a sonhar com a sua banheira, volte a sonhar com tudo que você quer fazer. Volte a sonhar, porque eu sou Deus na sua vida e eu vou mandar todo o recurso necessário para a construção da sua obra. Porque este lugar é um lugar de paz, é um lugar de bênção, onde vai abençoar muitas pessoas. Eu encostei no quarto do meu filho, como estava só no tijolo, não tinha janela nem nada, acho que eu batia e fazia aquele barulho, né, de chuva batendo no tijolo. E aí Deus falou assim, eu trouxe você aqui para você ouvir a chuva batendo na parede do quarto do seu filho, porque eu sou Deus para fazer na sua vida. Então volte a sonhar. Gente, eu em prantos. Eu saí pela porta, quando eu saí pela porta da minha sala, a chuva fez assim, ó, passou na hora. E eu fui e contei pro Rogério o que tinha acontecido, enfim. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, por mais que demore anos, no tempo de Deus, vai acontecer. Então, não sei qual é a promessa que você tem, o que está guardado, aonde que está guardado. Eu só sei que se Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Nós não somos, porque nós não acreditamos, nós paramos no meio do caminho e recebemos promessas. E a gente simplesmente coloca dentro de uma gaveta e não coloca para funcionar. Mas Deus tem falado, eu sou Deus na sua vida, eu vou fazer, só se coloca em ação. Não adianta você sentar e esperar que as coisas vão cair na sua cabeça, porque elas não vão. Mas conforme você vai caminhando ao longo da jornada e você vai subindo a montanha, você vai conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Então não adianta você ficar parado, sentado no seu sofá esperando. Você tem que fazer acontecer. Se não existe oportunidade, crie oportunidade. Sonhe, desenhe, mapeie, trabalhe para que isso aconteça. É a fé em ação, entende? É você com Deus. Então, assim, aproveita esse momento para tirar os seus planos da gaveta e começar a fazer acontecer. Gente, são 8 anos, não são 8 dias. E eu nem terminei minha casa ainda. Mas eu tinha que contar isso pra vocês, o pessoal tá pedindo vídeo, enfim. É isso. Então, vamos lá. Falei pra vocês sobre essa questão. Aí vem uma outra questão maravilhosa, que era a questão do acabamento. Não, mentira. Ainda veio o contrapiso e o reboco. Aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, né? A gente passou um tempão e a gente começou a juntar dinheiro de 13º, férias, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, pra fazer o contrapiso e o reboco. Só que a gente teve vários problemas, né? De algumas paredes tortas, algumas coisas, enfim, e a gente queria um pedreiro bom. Então foi esse pedreiro que eu falei pra vocês, o Sandro. Eu até brinco com ele, falo, Sandro, você tem que postar o seu trabalho. Ele fala, Clícia, eu não consigo, não dou conta dos trabalhos que eu tenho, ainda mais se eu postar o meu trabalho. Então eu vou postar pra vocês o trabalho dele aqui, maravilhoso. E você vê, né? Não precisa nem fazer divulgação do trabalho dele, o tanto que ele é procurado. Ele não tem tempo, gente. A gente esperou uma agenda com ele de 8 meses.
8 meses, quando isso a gente estava juntando dinheiro, para que ele começasse a obra aqui com a gente. Então foram 8 meses, porque ele só podia atender a gente no sábado. Teve isso, ele só podia atender no sábado. E a gente esperou. Então, ele veio fazer com a gente toda essa parte de contrapiso e reboco. Então ele veio, vinha no sábado, fazia nananã. Então, ver a evolução da casa, eu vou mostrar para vocês também aqui o videozinho do momento em que, né, estava o piso na terra e depois com o contrapiso e reboco, vocês vão ver que ficou a coisa mais linda. A gente teve também uma alteração, que eu esqueci de falar, que eu nem sei, cadê aqui mais, mas enfim, que foi no telhado. Tá? Na parte das alterações eu vou mostrar pra vocês lá a alteração que teve no telhado. A gente ia fazer um telhado normal, colonial, e depois a gente optou por um modelo mais moderno, que é o modelo platibanda, né? Onde você faz o telhado embutido por dentro ali da platibanda. Então eu vou mostrar pra vocês também como que era o telhado e como ficou. E eu lembro que na época também eu não tinha dinheiro pra pagar pedreiro e nem servente, mas eu consegui arrumar um pedreiro pra fazer a platibanda, fechar a platibanda em volta, para fazer o telhado, que foi outra luta esse telhado, e eu vinha como servente para ajudar ele. Então, gente, vocês vão ver ao longo aí da caminhada o tempo todo eu, né, com o pessoal ajudando aqui. Então eu vinha, trazia às vezes a camilha, a gente carregava tijolo, jogava pro pedreiro ali em cima, enfim. Vou mostrar para vocês como era também. Então, a gente fez essa parte do contrapiso e do reboco. E aí, a gente veio fazer também a parte das pedras, tá? Então, tem também a questão das pedras. O que aconteceu ao longo do caminho, né? Quando construíram a casa, a planta foi um norteador, mas a casa não ficou exatamente nas medidas que estava na planta. Então, teve bastante alteração na mudança dessa planta também. E teve uma outra questão, que foi a gente colocar as soleiras, janelas. Aí eu confundi agora, soleira. Tô aprendendo, gente, tô começando a estudar sobre isso. Enfim, a gente colocou as pedras de mármore nas janelas, no portal ali da porta da cozinha. Vou mostrar pra vocês também. E foi assim, um Deus nos acuda, essa questão da soleira. Por quê? O pedreiro só podia vir no sábado. E quando a gente acontecia algum problema, alguma coisa, a gente resolvia na hora. Nesse dia, a gente precisava urgentemente colocar uma soleira. Soleira? Gente, colocar a pedra ali na janela da cozinha. Eu esqueci, fugiu o nome completamente na minha cabeça agora. Enfim, é a soleira da porta. Mas, aí eu fui e... Por quê? Porque o pedreiro precisava instalar elas para que mais tarde o cara viesse colocar os vidros nas janelas. E a gente precisava deixar isso tudo pronto. E a gente não podia vir aqui porque a gente mora a 40 quilômetros do local onde é a nossa casa. E aí foi uma correria, uns deuses da acuda, e eu fui numa marmoraria aqui próximo para comprar essa bendita dessa pedra. Uma pedra que ela é 2,55 metros. E eu não tinha frete disponível para aquele momento, eu precisava trazer. E eu, no meu maravilhoso Fox, no meu carrinho, né, trouxe dentro do carro. Gente, ó, vou contar uma coisa pra vocês, vocês não tem noção do que é obra. Quem não passou por obra não sabe o que é obra. Quem passou sabe o que eu tô falando. Eu voltando com essa pedra atravessada dentro do carro, com a ponta dela no vidro aqui da frente atravessada assim, eu fui passar no pardal. Esqueci do pardal. Freiei no pardal. A pedra, gente, foi pra voar pela frente do carro aqui, ó. Ia passar direto. Aí, na hora, eu tava com a mão segurando aqui a pedra e dirigindo aqui, né? Na hora, eu travei a pedra aqui no braço, ela ainda foi um pouco pra frente, porque ela ia arrebentar o meu vidro e ia cair lá na frente. Porque, assim, foi um livramento de Deus sem precedentes. Pra honra e glória do Senhor. Não aconteceu nada, só meu braço. Ficou um roxo aqui, o pessoal até perguntava se o Rogério tava me batendo. Ele tinha ficado um roxo, meu braço deu apoiar e segurar a pedra aqui. Ainda bem que a gente malha, né, pra isso, pra aguentar essas coisas. Mas enfim, várias coisas aconteceram ao longo do caminho, de acabar as coisas e tal, e tinha que fazer um negócio, precisava da outra parte, e o pedreiro não tinha disponibilidade de estar junto com a pessoa que ia fazer. E foi um Deus nos acuda, né? E vocês vão ver no próximo vídeo, porque já tá enorme esse vídeo, extenso demais, a questão de como que eu escolhi o porcelanato,
como que eu calculei o porcelanato para todo. Gente, foi muito bom. Assim, sobrou pouquíssimo porcelanato, somente a medida que precisava sobrar mesmo para um eventual problema. Então a gente teve que calcular muita coisa, as cores que eu queria, o que ia combinar com o que, a altura das coisas, nananana, enfim, várias coisas aconteceram aí ao longo do caminho e aí eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, deixa aqui o seu comentário do que você achou desse vídeo, dessa experiência. Conta qual foi a sua experiência, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já passou por várias coisas nesse sentido. Eu não tô contando nem a metade, gente, do que foi essa trajetória. Mas deixa aqui pra gente saber, deixa o seu like, compartilha, porque eu acho que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas que precisam também, né, voltar a sonhar e alcançar os seus sonhos, que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona a escolha dos porcelanatos e como foi feita essa etapa, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem na paz!